Há cerca de 50 milhões de anos, o subcontinente indiano colidiu com a Eurásia. O impacto não apenas criou montanhas, mas mudou o planeta para sempre. O que surgiu dessa colisão se tornou o maior e mais alto planalto da Terra. Nesse ar rarefeito, um mundo único tomou forma. Vales isolados, picos sagrados, lagos escondidos e tradições espirituais que evoluíram quase completamente separadas do resto do mundo. Localizado no coração do Himalaia, o Tibete é a região mais alta do planeta e também um dos lugares mais misteriosos e espirituais do mundo. Aqui, nasceu uma das figuras espirituais mais influentes da história, o Dalai Lama, cujo caminho para a iluminação talvez tenha sido inspirado pela majestade dessas paisagens. Conhecido como o Teto do Mundo, o Tibete é um território vasto e montanhoso que faz fronteira com a China, o Nepal, a Índia e o Butão. Com uma altitude média de quase 4.500 metros, a região apresenta condições desafiadoras. Aqui, há 40% menos oxigênio para respirar, e o inverno pode ser perigoso e imprevisível. Ainda assim, mais de 3 milhões de pessoas chamam o Tibete de lar. Mas o Tibete não é apenas um lugar extremo, é um lugar de significado. Durante séculos, suas montanhas funcionaram como barreiras naturais, isolando essa região do restante do mundo. E foi nesse isolamento que uma cultura singular floresceu. Uma cultura onde o tempo parece desacelerar, onde o silêncio tem peso, e onde a espiritualidade não é uma prática, mas uma forma de existência. Mosteiros coloridos despontam em encostas inóspitas, onde monges recitam mantras que ecoam há séculos. As rodas de oração giram lentamente, como se o próprio tempo acompanhasse seu movimento. E ao vento, bandeiras coloridas carregam preces silenciosas, espalhando bênçãos por paisagens que parecem intocadas. Aqui, a natureza não é apenas cenário, ela é sagrada. Montanhas não são apenas formações geológicas, são entidades espirituais. Lagos não são apenas água, são moradas de divindades. Cada elemento carrega significado. Cada paisagem conta uma história invisível. No Tibete, viver não é apenas sobreviver às condições extremas. É coexistir com algo maior. Algo que não pode ser medido, mas pode ser sentido. Mesmo isolado por montanhas quase intransponíveis, o Tibete nunca esteve vazio. Aqui, uma civilização inteira aprendeu a viver no limite, moldada pelo frio, pela altitude e pela fé. No centro dessa história está Lhasa, a capital espiritual e política do Tibete, uma cidade onde o passado e o presente caminham lado a lado. No alto do monte Marpurhi, o Palácio Potala domina a cidade. Construído no século XVII pelo quinto Dalai Lama, ele já foi a residência oficial dos Dalai Lamas e hoje é um museu.
e Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A subida é desafiadora, mas a vista lá de cima vale cada passo. Hoje, ele é um lembrete silencioso de um tempo em que religião e governo eram uma só entidade. Mas o Tibete moderno carrega contrastes. Do ponto de vista oficial, a região faz parte da China. O controle político vem de Pequim, e ao longo das décadas, essa presença transformou a região. Novas construções surgem. Estradas cortam paisagens antes intocadas. A modernidade avança. Ao mesmo tempo, muitos tibetanos continuam lutando para preservar sua cultura. E mesmo diante dessas mudanças, algo permanece intacto: a espiritualidade. O budismo tibetano não é apenas uma religião, é a base da vida. Mais do que uma crença, ele molda a cultura, os costumes e a forma de ver o mundo. Diferente de muitas tradições, não há um Deus Criador Supremo. Existem Budas, divindades e Bodhisattvas, mas não como criadores, e sim como guias no caminho espiritual. O foco não está apenas em adorar, mas em compreender, praticar e transformar a mente. A existência é vista como um ciclo contínuo: nascimento, morte e renascimento. Um ciclo chamado samsara. E o objetivo final é romper esse ciclo, alcançar a iluminação. Um estado de libertação, sabedoria profunda e paz além do sofrimento. Para isso, monges dedicam anos, às vezes toda uma vida, à disciplina mental, à meditação e ao estudo. Mas a espiritualidade no Tibete não está apenas nos mosteiros. Ela está em tudo. Nos festivais que iluminam vilarejos inteiros, como o Losar, o Ano Novo tibetano, nas pinturas detalhadas das tankas que contam histórias sagradas, nas caravanas de iaques que ainda cruzam o Planalto, como fazem há séculos. Aqui, tradição não é passado, é presente. E é justamente essa conexão profunda com o sagrado que transforma a forma como essas montanhas são vistas. Porque aqui, algumas montanhas não foram feitas para serem conquistadas. Elas foram feitas para serem respeitadas. Diante de nós, ergue-se um colosso. Aqui, cada respiração é uma batalha. O gelo estala sob nossos pés, e o ar é rarefeito. Localizado na majestosa cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, o Everest não é apenas uma montanha, mas um símbolo de resistência, coragem e superação humana. O Monte Everest, também conhecido como Sagarmatha, em nepalês, e Chomolungma, na língua tibetana, é a maior montanha do mundo, situada a 8.848 metros de altitude. O vento, gelado e implacável, não carrega as vozes da civilização. Ele traz o sussurro de milênios, uma língua falada apenas pela rocha e pelo gelo. Chegar ao topo é como subir mais de 3.000 andares de um prédio. Aqui, a natureza não é apenas cenário, é a protagonista da história. Mas essa não é apenas uma montanha difícil. É um ambiente onde o corpo humano deixa de funcionar como deveria. Com o aumento da altitude, o oxigênio desaparece lentamente.
Cada passo exige mais esforço. Cada movimento cobra um preço maior. Até que se chega a um ponto crítico. Acima dos 8.000 metros está a chamada Zona da Morte. Um lugar onde o organismo não consegue mais se sustentar. Sem oxigênio suficiente, o corpo entra em colapso progressivo. A mente perde clareza. Os reflexos ficam lentos. Os músculos começam a falhar. O simples ato de caminhar se transforma em um esforço extremo. Ali, não se trata mais de conquistar a montanha. Trata-se de sobreviver a ela. E ainda assim, todos os anos, pessoas voltam, enfrentam o frio, o vento, o limite do próprio corpo. Não porque seja fácil, mas porque o Everest representa algo maior. E mesmo nesse ambiente hostil, a vida encontra um caminho. Nos vales e trilhas da montanha, uma presença constante atravessa a paisagem há séculos: os iaques. Enquanto montanhistas dependem de tecnologia para sobreviver, ele precisa apenas do próprio corpo. Seu sangue é rico em hemoglobina, permitindo respirar em altitudes extremas. Sua pelagem densa o protege do frio intenso. Seus cascos largos garantem equilíbrio em terrenos instáveis. Apesar do tamanho, ele se move com precisão. Cruza trilhas estreitas, escala encostas e transporta suprimentos essenciais para vilarejos isolados e expedições. Para os povos do Himalaia, o iaque não é apenas um animal, é sobrevivência. Mas nem toda a vida aqui permanece no chão. Acima das montanhas, aves desafiam a altitude, voam onde o ar é escasso, enfrentam ventos violentos e temperaturas extremas. Seus corpos são adaptados para extrair o máximo de oxigênio, mesmo onde quase não há. Para elas, o Everest não é um obstáculo, é caminho. E entre rochas e sombras existe uma presença quase invisível, silenciosa, precisa, implacável, o leopardo das neves. Um predador que raramente é visto. Sua pelagem se confunde com o ambiente. Seus movimentos são quase imperceptíveis. Um verdadeiro fantasma das montanhas. Mas até mesmo ele não está seguro. A caça ilegal ameaça sua sobrevivência. E o risco de desaparecer é real. O Everest não é apenas o ponto mais alto da Terra. É um lugar onde tudo é levado ao extremo. A natureza, a vida e o próprio ser humano. A poucas centenas de quilômetros, outro gigante ergue-se, não em altura, mas em significado: o Monte Kailash. Com 6.638 metros, ele é considerado sagrado por hindus, budistas, jainistas e adeptos do Bon, a antiga religião tibetana. Ninguém escala o Kailash, não porque seja impossível, mas porque não se deve. Subir em suas encostas é visto como uma violação do sagrado. Em vez disso, os devotos realizam uma antiga peregrinação ao seu redor, em uma tradição que já dura séculos. Acredita-se que completar a volta de 52 quilômetros ao redor da base da montanha pode purificar os pecados de uma vida. Realizá-la 108 vezes seria um caminho rumo à iluminação. Para eles, cada passo é menos sobre distância e mais sobre sentido. E é justamente dessa região silenciosa que nasce algo essencial para a vida muito além das montanhas. Do gelo eterno que cobre o Monte Kailash e sua região,
nascem 4 dos rios mais importantes da Ásia: o Indo, o Sutlej, o Brahmaputra e o Karnali. Este último é um dos grandes afluentes do rio Ganges. É como se a montanha, em seu silêncio, alimentasse a vida de metade da Ásia. Mas o Tibete não se revela apenas nos extremos. Entre picos e planaltos existem paisagens que parecem suspensas no tempo. O lago Yamdrok Yumtsu é uma delas, um dos grandes lagos sagrados do Tibete, com mais de 70 quilômetros de extensão. Suas águas, de um azul profundo, refletem o céu com uma precisão quase irreal. Durante o inverno, ele congela. Mas, para o povo tibetano, seu significado não muda. Assim como as montanhas, os lagos são vistos como moradas de divindades protetoras. Não são apenas parte da paisagem, são parte da vida espiritual, e talvez seja isso que torna o Tibete único. Em muitos lugares do mundo, a natureza foi reduzida a recurso. Aqui, ela ainda é reverenciada. O silêncio não representa vazio, mas profundidade. E talvez seja nesse equilíbrio, entre o físico e o espiritual, que esteja o verdadeiro significado desse lugar. No fim, o Tibete não responde perguntas. Ele provoca. E entre o vento, o gelo e as montanhas, deixa apenas uma reflexão. O que realmente significa chegar ao topo, se não entendemos o caminho? O Tibete é mais que um território. É uma história viva de fé, resistência e beleza. Uma terra onde cada pedra, cada templo e cada mantra contam uma parte de um legado que resiste e continua a tocar corações no mundo inteiro. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.